que você tá tão mais alto que eu? Eu? Não sei, eu só peguei essa cadeira. Você acredita que ele não queria ficar no meio, porque ele não queria ser um homem no meio de duas mulheres? Fica aquela coisinha escolar. Incrível. Então, você faz a pergunta de novo ou a gente só vai... Posso fazer? Vai. Eu não falei o nome do livro. Volta. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Editor. Hoje a gente vai falar sobre o livro Garota Propaganda, da incrível Veronica Roth, com os nossos editores de ficção, Gabriela e Matheus. Oi pessoal. Veronica Roth é uma autora que marcou toda uma geração com a sua série Divergente, que virou um filme que bombou super em 2014. E o que a gente pode esperar então desse novo livro dessa autora tão incrível? Eu acho que eu sou um pouco suspeita pra falar, porque junto com outras milhões de pessoas, eu era muito fã dela na época do Divergente. Mas foi um prazer conseguir trabalhar com este livro que a gente vê que tá bem diferente mesmo, que é o Garota Propaganda. No Garota Propaganda a gente acompanha a história da Sônia, que é uma garota que ela costumava ser o rosto de um regime autoritário, que a gente sabe que é uma coisa que a Veronica Roth sabe trabalhar muito bem. E aí ela era esse rosto de uma família super influente, então ela estampava posters por toda a cidade, ela realmente era uma pessoa muito conhecida. E que quando esse regime foi extinto, ela acabou sendo presa e agora ela tá, alguns anos depois, nesse distrito de detenção. E aí ela recebe uma proposta para resgatar, para entrar numa missão, resgatar uma menina, e aí ela vai poder sair daí. É uma chance de um recomeço para uma pessoa que já passou por toda essa situação e que hoje em dia está passando por essa situação de estar presa, de estar lidando com o passado dela e tem aí a oportunidade de começar de novo. A gente consegue ver essa questão da distopia, dos regimes autoritários, esses personagens femininos super fortes que ela escreve, que ela não tem medo de colocar em situações assim extremas e conseguir colocar elas de um jeito muito humano que você se identifica. Mas a gente consegue ver que ela também amadureceu como autora e é maravilhoso. Bom, acho que você mencionou o termo distopia algumas vezes. Matheus, explica pra gente o que é uma distopia. Até engraçado, né? Porque geralmente a gente associa distopias a governos totalitários, a questões desse tipo. E no Garota Propaganda, a história ela acontece depois da deposição de um governo totalitário. Então é uma distopia que vem depois de uma distopia. Mas isso, enfim, vai ficar para quem lê o livro, né? Mas, enfim, a gente está falando de um romance, então na ficção, distopia é uma sociedade criada ali, né, pela mente de um autor, em que existe algum tipo de disfunção social. Então, por exemplo, um governo totalitário mata e prende qualquer tipo de oposição ou mantém todos os cidadãos ali daquela comunidade sob uma vigilância terrível. Ou então, sei lá, uma sociedade disfuncional que se organizou ali daquela maneira meio doentia depois de uma grande pandemia ou depois de um grande desastre natural. Então, geralmente tem essa questão, geralmente não, né? Enfim, as distopias elas acabam tendo essa questão da disfuncionalidade social, ou seja, uma sociedade em que tem alguma coisa ali que não está funcionando muito bem. Em geral, as distopias são pensadas em tempos futuros, porque elas funcionam ali como uma espécie de sátira, de denúncia mesmo, né? De alguma situação presente. Então, por exemplo, mulheres são ainda hoje na nossa sociedade oprimidas. Então vamos pensar num exagero, numa situação distópica em que as mulheres são categorizadas a partir da capacidade de procriação delas. Então são colocadas ali, obrigadas a vestir determinada cor, são obrigadas a se casar com um homem de determinado status social, dependendo da qualidade que ela tem. Enfim, isso seria uma distopia a partir de um exagero, né, de uma situação que já é atual. Então, a distopia é mais ou menos por aí, né? Você pega uma situação presente, que nem sempre é visível para todo mundo que está vivendo naquela sociedade, extrapola numa especulação, por isso ficção especulativa, para uma distopia. Aliás, distopia acaba sendo um subgênero super comum, né, quando a gente fala de ficção especulativa, porque geralmente quando a gente faz algum tipo de especulação para o futuro, a gente pensa num futuro não tão positivo. Tem muitos contra-exemplos, né, tem muitas exceções, existem utopias na ficção especulativa, cada vez mais inclusive, mas em geral o que a gente vê é um pensamento pessimista do que pode acontecer a partir de agora para a humanidade. Acho que normalmente coloca uma lupa naquela situação e aí com um e se em cima, né?
E se isso daqui que já tá meio ruim piorar? E aí nascem as distopias. Que no caso do Garoto Propaganda é uma coisa que a gente sabe muito, que é vigilância de coisas eletrônicas. Então, a gente tem nesse livro o Insight, um dispositivo que todo cidadão tem que ter, que eles colocam e que eles conseguem te vigiar e saber se você está cumprindo ou não com as regras do governo. Então, a partir do momento que você descumpre uma regra, você perde dinheiro. Se você cumpre uma regra, você ganha dinheiro. Então, é muito o que a gente tá vivendo, exatamente como o Matheus falou, só que um pouquinho acima, e aí você fica pensando assim, nossa, pode ser daqui a 10 anos que isso aconteça. E vocês acham que é por isso que as distopias estão voltando, pra gente conseguir relacionar tão facilmente com a nossa realidade? Nos últimos tempos a gente tem visto que algumas das previsões sombrias de distopias do passado estão se concretizando. Então a gente está vendo no nosso presente os piores futuros que os nossos autores do passado tinham previsto para nós. Então acho que de alguma maneira isso pode explicar, pelo menos a volta de algumas das principais sagas distópicas, né, que a gente tem visto nos últimos anos. Os leitores mais jovens estão vendo, caramba, olha só, essa pessoa escreveu isso há 20, 30, 40, 50, 100 anos e está acontecendo de verdade. Eles achavam, né, eles pensaram ali num futuro sombrio para a humanidade e a gente, mesmo tendo lido esse livro durante esses anos todos, chegou no mesmo lugar que eles pensavam que a gente ia estar. E tem muito essa coisa da nostalgia também, né, que a gente tá vendo. Então, a gente é nostálgico com o que a gente leu quando a gente era adolescente. E agora a gente vê uma outra geração descobrindo. E eu acho que também casa muito uma coisa com a outra, assim. Acho que tem a questão dos meios também, né? Enfim, novas redes sociais, novos meios de comunicação, TikTok. As pessoas estão descobrindo coisas que já estavam ali disponíveis, mas em outras plataformas. Bom, como a gente acabou de mencionar, então, várias séries, filmes estão voltando em alta. E quem gostou de qual série, filme, etc., vai gostar de Garota Propaganda também. Vai, jogo rápido. Falem o que vocês pensarem. Black Mirror. 1984. Jogos Vorazes. The Last of Us! Mas tem várias outras, né? Divergente. Óbvio. Maze Runner, quem mais? Fahrenheit. Fala mais uma de... Fahrenheit 451. Fahrenheit, exato. Admirável. Boa. Boa. Acho que é isso. Acho que a gente deu bastante material aí pra vocês. Bom, então pra finalizar, eu quero que vocês me contem, assim, como editores, o que vocês querem que os leitores saibam? Alguma curiosidade? Dá pra dizer que a Verônica veio para Planeta como parte de uma estratégia que a gente tem na coleção Planeta Minotauro de trazer as grandes autoras da ficção especulativa para cá. Então, a gente tem a Liz Bardugo, a gente tem a Madeline Miller, a gente tem a Jennifer Saint, tem a Marion Timmer Bradley e agora Veronica Roth. Acho que é legal também falar para todo mundo que não para por aí. A gente tem outras novidades aí guardadinhas sobre Verônica para os próximos meses. Fãs de Veronica Roth, preparem o coração. Isso aí. Vem muito aí. E coisa muito legal. Eu acho que eu posso compartilhar que eu sou, não sei se deu pra perceber, muito fã de Divergente. Muito, 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 assim, no nível de ir na pré-estreia dos filmes, de ler todos os livros, comprar na pré-venda, ser apaixonada pelo 4, óbvio, enfim. E quando a gente recebeu isso, eu fiquei tão feliz e eu li primeiro como editora, mas também como leitora, e eu achei tão incrível e foi tão bom ter esse contato de novo com a Veronica Roth agora do outro lado, né? Então é muito emocionante poder compartilhar com os leitores que tenho certeza que são fãs, como nós somos fãs, o novo livro dela. Imagina de trabalhar com livros, né? Acreditamos nos livros. Bom, pessoal, muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. E até o próximo Papo de Editor. Muito obrigada, Gabi e Matheus. Tchau, tchau. Obrigada. Estragou a minha brincadeira. Por quê? Você ia falar Pode isso? até ficar... Não, eu ia falar assim, ó. Ah, legal, tem um monte de referência que a gente pode usar aqui como resposta para sua pergunta. Então vamos fazer um joguinho aqui. Ah, nossa, como que eu ia Eu falo adivinhar isso. que você ia falar isso? Como que eu ia adivinhar? Matheus, do nada. Inventei um jogo. Exato, e ele ainda Não, me gente, culpa por não bobeira, um saber. jogralzinho. Tá cada vez mais difícil gravar esses vídeos. Vai, fala. O nível vai aumentando. Vamos jogar um ping-pong. Você não precisava ter sido agressiva? A gente não precisava ter sido... A ideia era você não sair do personagem. Tipo, então vamos fazer. É que a gente não tá seguindo o roteiro da cabeça do Matheus, que ele não compartilhou com a gente.